Governo Lula destina 15 milhões à cooperativa do MST em São Paulo. Então, presta atenção, você que aí tá reclamando, né, da escala 6x1, olha essa notícia, 40% do seu dinheiro vai embora em impostos. Você trabalha até quarta tarde para pagar imposto. Aí o que o governo Lula tá fazendo com o seu imposto? Ele tá mandando 15 milhões de reais para a cooperativa do MST. Você entendeu o problema? Você entendeu que o problema não é, tá, esse populismo que o governo quer fazer de que vou acabar com a escala 6x1? Você entendeu que isso é a criação de um novo problema? Você entendeu isso? Vamos lá. A entidade recebeu mais de 7 milhões da União na gestão passada. Petista, desculpa, desce aí um pouquinho. O governo de Lula anunciou nesta segunda-feira o repasse de 15 milhões para uma cooperativa ligada ao MST em Andradina, São Paulo. O valor será destinado à cooperativa de produção agropecuária dos assentados de pequenos produtores da região noroeste do estado de São Paulo, a Coapar. A verba servirá para a construção de uma fábrica de leite em pó. Eu vou contar uma coisa para você. Quando você pega, por exemplo, os anos 80 e até o início dos anos 90, muito se falava de reforma agrária, né? Quem é um pouquinho mais velho, ou quem pegou pelo menos não Vale a Pena Ver de Novo e já assistiu aquela novela Rei do Gado, vai ver que existia uma glamorização do sem terra, né? O sem terra era um cara trabalhador ali, né? Idealista, tal, e os políticos ligados à questão da reforma agrária, como o próprio senador que é mostrado que é amigo do Rei do Gado, ele que é o Caxias, né? Senador Caxias, ele quer verdadeiramente fazer reforma agrária. E isso fazia sentido na época. Isso é uma coisa que você tem que entender. Reforma agrária partiu de uma coisa verdadeira, de uma demanda que era sensata e fazia sentido. Por quê? Você tinha de fato no Brasil muitos latifúndios improdutivos e você tinha muitas famílias com vocação, isso é muito importante, com vocação para o trabalho agrário que não tinham terra para trabalhar. Então, de fato, você tem um terrenaço gigantesco vazio e você tem um monte de família que sabe trabalhar e não tem onde trabalhar. Isso era uma coisa, isso era um cenário. O que aconteceu ao longo das décadas? A Embrapa continuou o seu excelente trabalho. A gente tornou o agro absolutamente mais produtivo. A gente consegue tirar de 1 hectare de terreno muito mais produção do que a gente tirava anteriormente. E a gente saiu, né, ocupando esses terrenos que muitas vezes precisavam de algum investimento para se tornar ultra produtivos. E hoje esses terrenos são ultra produtivos. E aí, essas famílias foram tomando seus rumos. Quem era trabalhador foi trabalhador, quem foi se ajeitando nesse trabalho do agro que só cresce, que é o único setor do Brasil que emprega cada vez mais e que tem mais produtividade, que é tão importante para trazer dólares para o Brasil, para a gente blindar a nossa moeda, por exemplo, de ataque especulativo. Beleza, e tudo andou. E algumas famílias ficaram de fora e alguns vagabundos também ficaram de fora. Tem gente boa e tem gente ruim. A galera que é vagabunda se ligou ao governo Lula, principalmente no final dos anos 90, quando o Lula começou a ganhar muita força, e ele ganhou a eleição em 2002, tá? E esses caras ficaram mamando no governo. Então hoje, o MST, que um dia já teve alguma sensatez na sua demanda, estou falando há décadas, há 30 anos atrás, hoje é um composto de vagabundos, é uma organização criminosa, é uma organização terrorista, tá? Que serve para dar palco ideológico para esse governo bosta. Entendeu? Então, a reforma agrária um dia ela fez sentido, hoje não faz mais. Tá? E aí o que se faz? E por isso que é uma briga ideológica. Você tem um agro que tá lá trabalhando pra caramba, empregando, produzindo muito, e você tem o Lula de forma ideológica falando, né, para cumprir, para pagar pedágio. Não, a agricultura familiar aqui do MST. Só que a agricultura familiar do MST não se sustenta. Porque eles não têm vocação para fazer o que deve ser feito. Ai, os agrotóxicos, não, os defensivos agrícolas são fundamentais para que o Brasil se alimente e alimente o mundo, inclusive. E tenha dólares, como eu falei. Não, nós vamos fazer aqui uma horta orgânica que o Wagner Moura, junto com o Gregório do Vivier, vão vir aqui fazer uma visita e tirar foto com uma alface. Enfia na sua bunda essa alface. Que isso aí não alimenta as pessoas. Isso aí é pra você fazer um jantarzinho e tirar foto aí, tá? Pra pôr no teu Instagram e sair na Folha. Tá? E aí, essas cooperativas precisam de quê? De dinheiro público, de imposto, pra fingir que elas estão progredindo, mas não estão progredindo coisa nenhuma. A verdade é essa, né? Desce aí um pouquinho na matéria, deixa eu ver o resto.
Também foram assinados 2 decretos de desapropriação por interesse social. Um deles envolve fazenda do sítio Boa Vista, em Americana, com 103 hectares. Onde será criado o projeto de desenvolvimento sustentável Milton Santos. Outro trata de fazenda Caraúbas, em Santa Quitéria, com 3,1 mil hectares. Né? Desce aí um pouquinho. O contrato mais recente voltado à compra de leite em pó somou 5 milhões. A aquisição tal. Segundo a própria Conab. Beleza, desce um pouquinho mais. A cerimônia contou o deputado Paulo Teixeira do PT, tal, anunciou tal, desce um pouquinho mais. Não, sobe aqui, a última frase ali, ó. A fábrica é considerada estratégica para ampliar a produção e reduzir a dependência de terceiros no processamento. Tá bom. Então é isso, né? Os caras falam assim, o MST já destruía lavouras e matava gado bem antes de uma década atrás. Gente, vamos lá. Que isso, velho? Vamos lá, gente. Vamos lá. Eu não estou falando que o MST era bom. O que eu estou falando é que o MST surgiu a partir de uma pauta que fazia sentido. Entendeu? Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo bem extremo, bem esdrúxulo para você entender. Olha, eu acho que a imigração, né, islâmica na Europa, ela está causando um problema para eles. Aí surge um grupo que vai sair matando muçulmano. Não, cara, pera lá. Matar muçulmanos é errado. Mas realmente existe um problema de imigração que está ferrando. Você consegue separar as coisas? Então vamos lá. O Brasil dos anos 80 precisava de uma reforma agrária. Isso significa que o MST surgir, sair invadindo coisa, matando gado, roubando trator, era algo positivo? Não. O que eu estou dizendo é que ele partiu de uma demanda que fazia sentido. E depois, hoje, essa demanda se esvaiu. Então ficou só a parte ruim. Entendeu? Então tá bom. Vamos lá.